Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa primeira aula a gente vai começar a comentar sobre o que é oferta. Nessa primeira aula sobre oferta. E eu confesso que eu demorei um pouco para poder entender, porque a minha cabeça lógica, técnica, pensando em linguagens de programação, em como entregar o melhor para o cliente, eu não conseguia de forma alguma entender o que era oferta, porque eu não tinha a cabeça de um comerciante, a cabeça de um vendedor. A minha mente era uma mente ilógica. Ou seja, eu escuto o problema da pessoa e logo eu converto aquilo em solução técnica. Eu tinha muita dificuldade porque oferta não é uma fórmula, não é algo que você coloca, é algo que você precisa perceber. E é nessas aulas que eu vou começar a ensinar quais são os grandes elementos de uma oferta para que você possa posicionar esses elementos e criar um posicionamento e ajudar a criar um valor percebido na cabeça do seu possível cliente, que nessa etapa ele é chamado de prospecto ou possível cliente. Vamos deixar assim essa palavra prospecto e possível cliente, sendo que prospecto é uma palavra um pouco mais técnica. E oferta, então, nessa definição bem simples que eu coloquei aqui, é o principal elemento de ligação externo ao seu produto ou serviço. Porque imagina, você está aqui, né? Você então está hoje aí tranquilo, está estudando, ou então está trabalhando, ou então está até um pouco mais incomodado, ou bastante incomodado, procurando aí um novo trabalho, uma nova posição. E do outro lado está o seu possível cliente. E no meio de vocês dois está o mercado. Então, a oferta é esse elemento que liga vocês dois. Porque afinal, você tem algumas características e ele está enxergando os benefícios próprios. E como eu comentei, essa oferta ela vai ter um casamento melhor, ou então ela vai ter uma melhor probabilidade de conversão se o seu cliente estiver sentindo, por exemplo, uma dor. Afinal, esse cliente tem problemas a resolver. Ele não vai contratar você só porque você é legal, ok? E o que acontece normalmente com as pessoas que não entendem sobre criar ofertas ou como criar ofertas irresistíveis, que é o que a gente vai começar a falar daqui para frente. Então, o que acontece na maioria das situações e que é muito provável você esteja fazendo nesse exato momento. Então tá lá um mercado e qual é a sua oferta? Como que você se posiciona perante a oferta? Você provavelmente se posiciona como um programador da tecnologia X. Eu estou colocando aqui PHP, novamente porque PHP é uma linguagem que eu sempre programei, né? Programei por muitos anos, então eu gosto de dar esse exemplo aqui. Então você vai se posicionar programador PHP ou qualquer outra linguagem, tá certo? O seu cliente vai olhar para o seu concorrente, porque é óbvio que ele não vai estar só olhando para você, ele vai estar olhando para todos os outros programadores e vai olhar programador PHP, e o que vai acontecer com esse cliente? O coitado desse cliente vai comparar tanto e ele vai começar a se tornar um comparador. Agora que você já sabe o que é o comparador. Por quê? Porque ele não tem parâmetros de conhecimento para que ele possa julgar se programador PHP é bom para ele, porque aliás ele não sabe nem o que é PHP. Então o que ele tem em mãos para poder comparar? Basicamente o preço. Então ele vai começar a contratar esses programadores sem base nenhuma de conhecimento, então ele vai começar a comparar e vai começar a tender a contratar o mais barato, afinal ele não quer ter muito risco com ele. Pensa você tá olhando lá aquele programador que cobra 10 mil e o outro cobra 1.000, o que vai fazer? Você, obviamente, você vai começar a ficar tentado a querer a contratar o de 1.000, porque afinal 1.000 é bem menos arriscado do que 10 mil. Então, simplesmente ele vai fazer isso porque ele não entende o seu trabalho. Então, na cabeça dele, você vai estar vendendo strudels. Na cabeça dele, a Maria vai estar vendendo a Pinkos. E na cabeça dele, a Sofia vai estar vendendo qualquer outra coisa. Ok? Então, na cabeça dele, ele vai ficar assim: caramba, mas quem que eu vou contratar? Afinal, eu não tenho base para isso, eu não consigo decidir.
Então, o que você vai fazer? Você primeiro vai alinhar a sua oferta com o que ele procura ou qual é o desejo dele, né? Afinal, ele tem um desejo. E o desejo na cabeça dele era simplesmente fazer vendas online, porque o Pedro é um comerciante, ele tem uma loja num calçadão e ele quer colocar a sua loja na internet. Ele veio vindo através do seu funil e ele percebeu, por exemplo, se você vai ser uma pessoa da área de lojas virtuais, que ele precisa abrir uma loja virtual se ele quiser estar na internet, se ele quiser ter uma maior exposição, enfim, você oferece esse serviço de lojas virtuais, então ele quer fazer vendas online, ok? E você tem a solução que é loja virtual. Então, obviamente, ele vai te achar. E com isso, o que vai acontecer? Você vai se posicionar na mente dele como uma pessoa de maior valor, porque você atinge em ponto, na mosca, o objetivo dele, que é fazer vendas online e ter o maior lucro. E claro, quando você colocar os outros elementos dessa oferta, como por exemplo, história, né? Por incrível que pareça, a sua história vai ser um elemento muito importante nessa oferta, ou assim tanto como produto e, vamos dizer assim, autoridade, colocando outros casos de sucesso. Se você não tem caso de sucesso, não tem problema, você pode colocar até casos de sucesso dos outros, como por exemplo, reportagens de um canal, reportagem do Jornal Nacional da Globo. Você vai colocar lá, ou pequenas empresas, grandes negócios. Sempre aparece vídeos, você pode procurar vídeos na internet desse programa falando que vendas online convertem X mil reais no Brasil, X milhões no Brasil. Vendas online já são responsáveis por X milhões de reais, ou seja, você vai começar a se posicionar, porque você pegou inclusive carona na autoridade do Pequenas e Médias do PEGNI, do programa da Globo, ok? Então vamos lá. Então, uma boa oferta é o que liga o ambiente externo ao interno de forma harmoniosa. Ou seja, é bom para os dois lados. Então, de um lado está você como serviço e do outro está a sua persona, e você vai criar então uma oferta irresistível. E essa oferta irresistível vai ligar esse ambiente interno ao ambiente externo, que é o mercado. Então, nas próximas aulas, você vai aprender, como eu comentei, a criar essa oferta de uma forma adequada, tá certo? Não é de uma forma cuidado, para que a gente não possa exagerar na sua oferta e possa até parecer uma oferta impossível ou uma oferta milagrosa. Trabalhe em casa apenas 5 minutos por dia e se torne milionário da noite para o dia. Impossível, a gente sabe que isso é impossível. Então você precisa mostrar, precisa ter sensatez na sua oferta, ou se a sua oferta for uma coisa quase milagrosa, você tem que mostrar por A mais B que isso funciona, tá certo? Mas com certeza não vai ser esse tipo de oferta, a sua oferta ela vai ser bastante tranquila. Claro que você vai, obviamente, destacar os pontos positivos dessa sua oferta para que ela se torne irresistível. Irresistível, afinal, se você já assistiu, por exemplo, uma propaganda de carro, se o diferencial do seu carro é a segurança, você não vai ficar falando das linhas de design do seu carro, porque as linhas de design do seu carro não são o ponto de interesse daquele público. O ponto de interesse daquele público vai ser a segurança. Então você vai focar naquilo, tá certo? Isso daí é chamar atenção para os pontos positivos. Você não é obrigado a chamar na mesma proporção os pontos para os seus pontos negativos, ok? O mercado faz isso, não se preocupe que você não vai estar sendo desonesto com isso. Então, como eu comentei, nas próximas aulas a gente vai criar essa oferta de uma forma bastante adequada, para que ela se torne irresistível para o outro lado, que é aquela persona, né? Ou aquele seu cliente que você esteja imaginando, ou já até tem alguns clientes daí também. E também vai conhecer em mais detalhes o ambiente externo, que é no caso você e o seu serviço. A gente vai mergulhar nesse lado interno e depois a gente vai mergulhar no lado externo, que são as personas e, o mais importante, os seus competidores. E não esquecendo
que a gente vai explorar ao máximo o problema e a dor para que essa oferta ela crie uma percepção de valor e a escala dela perto do valor do montante que você está pedindo financeiramente se torne irrelevante e com isso a pessoa fique louca, maluca por comprar de você e não comprar do seu competidor. Legal? Então, eu vou pedir para que você então compartilhe, já comece a pensar nisso e compartilhe com a gente os elementos da sua oferta. O que você imagina que poderia de ser diferencial competitivo, preços, né? Vamos começar a falar de preço, vamos começar a falar de números, o que você gostaria de ganhar, para a gente saber se a gente está alinhado. Afinal, a gente está aqui num clã, está aqui num ambiente entre amigos, que não tem problema nenhum a gente começar a falar sobre prazos, produtos. Vamos começar agora a falar mais sobre números e vendas? O que você acha? Seria muito mais interessante e produtivo para que a gente possa saber em que escala você está pensando, inclusive. Legal? Então compartilha com a gente lá no nosso diário. Então fica assim, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.